Mateus, no capítulo 24, nos versos 37 a 39. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus compara a sua segunda vinda com os dias de Noé, mais do que apenas algumas similaridades da vinda de Cristo com aqueles dias. Gostaria de ressaltar que quando Jesus menciona os dias de Noé, ele está colocando diante de nós uma porta que deve ser aberta para que possamos enxergar muito mais detalhes de sua vinda através da história de Noé. Uma das histórias favoritas das crianças e talvez uma das histórias mais combatidas e desacreditadas por não crentes, e possivelmente até mesmo por muitos crentes. Mas, como não poderia deixar de ser, é desta forma que Deus a transforma em uma das histórias mais lindas e com muitos detalhes proféticos e profundos sobre a vinda de Cristo e o seu reinado maravilhoso que aguarda aqueles que nele e nas suas palavras confiam. Algumas perguntas a serem respondidas. O que profeticamente significa o dilúvio? Qual o significado do pacto de Deus com Noé após o dilúvio, em que Deus promete não mais destruir o mundo? Qual o significado do arco-íris e das nuvens neste pacto? Como a história de Noé se relaciona com a vinda de Cristo? Depois que as águas do dilúvio caíram fortemente por 40 dias e prevaleceram sobre a terra por 150 dias, a palavra diz que Deus se lembrou de Noé. Que maravilha! Deus se lembrou daquele que era fiel e acreditou nele. Veja o quiasma neste dilúvio, tendo o centro quando Deus lembra de Noé. Na parte A, em azul, em cima, o anúncio do dilúvio. Embaixo, o momento em que o pássaro, a pomba, vai confirmar o final dele. Estes 7 dias de anúncio são dias que ainda estamos vivendo profeticamente no momento e anunciando a vinda deste dilúvio e a vinda de Cristo. Na letra B, na parte laranja, vemos que o dilúvio chega após os 7 dias de anúncio e embaixo a pomba enviada depois de 7 dias no final da história. Na letra C, em verde, a chuva devastadora chega por 40 dias e 40 noites. Embaixo, ao final dos 150 dias de dilúvio, mais 40 dias, onde Noé vai abrir a janela da arca. Na letra D, em cinza, vemos as águas prevalecendo por 150 dias, e embaixo, quando as águas vão secar. E na letra E, finalmente no centro, Deus se lembra de Noé, o Senhor se lembrando daqueles que foram fiéis. Deus lembra de Noé, assim como lembrou de Raquel, esposa amada de Jacó, como também mostramos no quiasma na história de Jacó. Lembrar e agir são características de Deus e que sem dúvida devemos também espelhar em nossas vidas. Lembrar, esta palavra no hebraico, saher, tão significativa, está muito ligada à Páscoa e à saída do povo do Egito. Primeiro Deus lembra da aflição do seu povo, os tira com mão forte do Egito. Agora é hora do povo lembrar deste dia. Veja aí em Êxodo, no capítulo 13, nos versos 3 e 9, a Páscoa é um dia de lembrança, um memorial. E vemos também depois em Deuteronômio, Deus pedindo por muitas vezes para que o povo lembrasse continuamente de como ele tinha os tirado da casa de servidão. A lembrança no hebraico é um ato não só da mente, mas do corpo, uma ação. Quando Deus se lembra de Noé, Deus age. Sopra um vento que faz as águas do dilúvio secarem. No Novo Testamento vemos esta ligação da lembrança com a Páscoa, pois Jesus na sua última noite durante a ceia assim também nos falou que quando comermos daquele pão e bebermos daquele cálice, que aquilo fosse feito em sua memória. As gerações que nos levam até Noé nos contam uma bonita história através dos seus nomes. Olhe os nomes de todos os antepassados até chegar a Noé, incluindo ele, e vemos uma mensagem maravilhosa. Adão significa homem, Sete, apontado, Enos, mortal, Cainã, desgraça, pena, aflição, Maalalel, santo, abençoado de Deus, Jered, descerá, Enoque, ensinando, Matusalém, sua morte trará, Lameque, lamentação, desesperado, Noé, descanso. Então veja aí o significado de todos os nomes colocados
em ordem. Ao homem está determinado ser mortal, como penalidade, mas o abençoado de Deus descerá ensinando, e sua morte trará ao desesperado ou que lamenta o descanso. Então, que maravilha, que profecia na palavra de Deus. Foram 10 gerações de Adão a Noé, 10 gerações de Noé a Abraão e 10 gerações até Ruth e Boaz, onde a promessa dada a Abraão de um povo e reis iria atingir o ápice com Davi, o descendente de Ruth e Boaz. Então certamente existe algo profético nesta questão de 10 gerações. E o número 10 também se relaciona a uma riqueza, a um povo selecionado e escolhido na 10ª geração. Os tempos de Noé simbolizam e apontam para a redenção dos fiéis do Senhor com a vinda de Cristo. Será o início de um novo mundo, onde culminará em um novo céu e uma nova terra. O dilúvio de Noé aponta para o momento principal, que será a manifestação do reino de Jesus na terra, como Abacuque profetizou no capítulo 2, no verso 14, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. E também Isaías, no capítulo 11, no verso 9, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. De que forma as águas cobrem o mar? De que forma o dilúvio cobriu a terra? Completamente. Isto é, uma profecia que já vem aos poucos se cumprindo desde Jesus há 2000 anos atrás. E nós, como sacerdotes do Senhor, contribuímos para que esse conhecimento seja espalhado pela terra. Mas isso ainda se cumprirá completamente quando este reino se manifestar amplamente na terra. Afinal, Cristo foi aos céus buscar um reino para entregar nas mãos de seus fiéis. Noé foi separado por Deus para ser aquele que iria reverter as consequências do mal que dominava a terra. Aquele que iria começar novamente. Noé era um homem reto e achou graça diante de Deus. O mundo antes do dilúvio era diferente. Vemos que a terra e tudo que tinham sido criados e pela boca de Deus tinham sido pronunciados como bom na criação, agora vemos o mal dominando a terra. Antes do dilúvio, tínhamos um mundo diferente daquele criado após este. Veja aí em Gênesis capítulo 6, nos versos 11 até 13. A terra e tudo nela se corrompe. A mesma palavra corromper é então usada por Deus para pronunciar sua destruição no verso 13, significando um julgamento medida por medida. Noé foi aquele escolhido para junto com Deus começar tudo novamente. Veja em Gênesis, no capítulo 5, verso 29, que as palavras usadas por Lameque para descrever o futuro de seu filho Noé são exatamente as mesmas que Deus utiliza no verso 6 do capítulo 6 para descrever a situação da terra. 1. Se Deus estava arrependido, ou melhor, desolado e triste, Noé era o que iria trazer consolo. Veja aí a mesma palavra. Número 2. O mundo que Deus tinha feito em contraste com as obras do homem devido à maldição do solo. Veja aí o verbo fazer nos 2 versos. Número 3. A tristeza de Deus versus o trabalho do homem também devido à maldição do solo. Veja aí o mesmo verbo trabalhar e tristeza, pesar. Número 4. A terra amaldiçoada. Veja aí a terra presente nos 2 versos. Então, isso enfatiza a tarefa de Noé. Assim como vemos sombras nele do que foi Cristo, um homem reto, justo, Noé é nosso símbolo também, dos crentes que estão sendo chamados para espalhar a glória do Senhor sobre a terra, e que vai atingir este ápice, ou melhor, será cumprido plenamente quando do estabelecimento do reino do Senhor sobre este mundo. Vemos também que a razão que Deus destrói a terra é a mesma pela qual o Senhor também fala que jamais irá destruí-la novamente. Mas por que isso? Pois quando Deus percebe que o seu relacionamento com o homem está perdido, só resta uma saída: reconstrução, destruir e reconstruir. A segunda razão, a convicção foi alcançada de que não há forma de alcançar esta reconstrução a não ser refazendo-a, como um vaso nas mãos do oleiro. A terceira razão da destruição do mundo é o fundamento para o novo relacionamento. Deus sabe que o homem é falho, como ele é. Foi Deus que o criou, e neste novo mundo vai existir uma distância maior entre o Criador e a criatura, até que Deus possa nos trazer novamente esta comunhão e proximidade. No mundo anterior, Deus fecha a porta da arca.
Agora, ao final do dilúvio, neste novo mundo, Noé vai ser aquele que vai sair dela. Novo mundo, símbolo da nova terra e novo céu que nos aguardam, como vemos no livro de Apocalipse, onde todo o mal será erradicado, onde a terra se encherá da glória de Deus. No mundo anterior a Noé, é interessante perceber que tanto homens como animais se alimentavam apenas de vegetais, plantas. No novo mundo, os animais já passam a temer o homem, que adiciona à sua dieta a carne animal. Vemos também algo interessante. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. Já em Gênesis, no capítulo 8, verso 13, vemos que as águas secam no ano 601. Então veja que o tempo parece ser contado a partir de Noé, que passa a ser a referência a partir dali. Era realmente o mundo de Noé após o dilúvio. Os homens e provavelmente até os animais viviam bastante antes do dilúvio. Provavelmente as condições ambientais eram realmente diferentes até ali. Os 40 dias de fortes chuvas do dilúvio são sombras de um período, uma geração. Se nos dias de Noé todo o mal foi erradicado através da carne, sendo perecida, agora, quando da vinda de Cristo, com seus escolhidos, também o mal será erradicado através da vitória sobre as obras da carne que serão queimadas. Acredito não em termos literais, mas vencidas por este reino glorioso de Jesus que tomará conta de toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Após as águas prevalecerem sobre a terra, a arca repousa sobre o monte no mês 7, no dia 17. Repousa é basicamente o nome Noé. A arca repousa, 7º mês, dia 17. Na saída do povo do Egito, vemos em Êxodo, no capítulo 12, no verso 2, vemos Deus instituindo o calendário religioso ao povo de Israel. E até os dias de hoje, eles têm um ano civil e o religioso. O que nos diz com isso é que, mesmo havendo debates sobre o calendário nos tempos de Noé, podemos perceber que, provavelmente, a arca vai repousar sobre o monte no mês 7, do que se chamaria o calendário civil, e que é o mesmo primeiro mês do ano no calendário religioso, ou seja, exatamente no mesmo dia 17, onde se comemora a festa das primícias, 3 dias após a saída do povo do Egito, uma nova vida. Neste dia 17 do mês 1, Jesus também ressuscitaria, e o primeiro mês do ano seria também quando o povo de Israel com Josué entrava na terra prometida. O apóstolo Pedro fala do dilúvio de Noé, o comparando com o batismo e a ressurreição em Cristo, o que alinha bem com toda essa tipologia. Basicamente, o dilúvio significa a passagem para uma nova vida, que acontece em vários níveis, em nossa vida espiritual inclusive, mas, de acordo com o nosso tópico aqui, fala também da vinda gloriosa de Cristo, onde iremos entrar no descanso de Deus, ou seja, no reino glorioso do Senhor, enquanto os que não entraram pela porta da arca terão que enfrentar a fúria destas águas. Vamos assim dizer, irmãos, a hora de entrar é agora. O trabalho de Noé construindo a arca é o trabalho que Deus está fazendo em nossas vidas, para que possamos também cairmos na graça do Senhor assim como Noé. Nossas vidas serem construídas e protegidas em todas as partes, assim como aquela arca foi revestida de betume, algo como uma graxa ou piche, que servia para revestir e tapar os buracos entre as madeiras. O ponto aqui é que esta palavra revestir e piche é basicamente a mesma palavra que significa cobrir, cobertura, utilizada nos sacrifícios do Antigo Testamento e que aponta para a nossa cobertura no sangue de Jesus. A arca que fala de Jesus e é nele que devemos estar guardados através de uma vida de santificação e dedicação à obra de Deus, removendo as brechas e deixando Deus agir em nossas vidas. Vemos que diante de toda a violência e corrupção da terra, Deus faz um pacto com Noé para que ele e sua família entrassem na arca. Sim, um pacto que também temos hoje através do sangue de Cristo, onde nele permanecemos. E a palavra fala que Noé cumpriu exatamente como Deus o ordenou. Na sequência, vamos falar mais sobre o dilúvio, mais especificamente sobre o pacto de Deus com Noé ao final do dilúvio. Este pacto que simboliza o reino de Cristo na terra, que será o sábado de descanso, onde a terra se encherá da glória do Senhor. Vamos ver como o número 7 está presente e simbolizado em várias passagens e tipos nesta história. Desde as 7 cores do arco-íris, passando pelo pacto, que está ligado ao pacto do descanso na criação do mundo, assim como a lei do descanso do sábado e o pacto da circuncisão de Abraão.
Vamos falar sobre isso na sequência e o significado do pacto pós-dilúvio de Deus com Noé, o seu significado, as ligações e semelhanças entre ele e o reino vindouro de Cristo sobre a terra.